sou psicóloga e estamos aqui novamente para falar de um tema que é muito questionado ou que os pais hoje em dia vêm encontrando muita dificuldade em lidar, né? E que os profissionais tanto da educação, da saúde e de outros aspectos vêm percebendo a importância de ele ser trabalhado cada vez mais, que são limites e frustrações. Trago nesse momento essa imagem para a gente visualizar um pouco como que pode ser isso ou como isso é percebido, onde muitas vezes, se a gente não consegue estabelecer bem esses limites e frustrações, a gente vai estar numa dificuldade muito grande em lidar, né, com todas as situações relacionadas ao contexto da criança. Então, o que a gente percebe hoje, trabalhando com os pais, é que existe um medo muito grande de ser maus pais. E o pai hoje, os pais de uma maneira geral, pai e mãe, ele tem uma ideia de que ele precisa ser amigo do filho, né? De que ele precisa ser o companheiro, o parceiro. Essa parceria ela vai vir com o tempo, mas esse medo de ser maus pais acaba alejando, né, esse emocional da criança. E ela se torna uma criança chata, birrenta, gastona, depressiva e mais tarde, futuramente, provavelmente na adolescência, propensa também a dependências, inclusive a dependências químicas, porque ela não sabe lidar com as frustrações de uma maneira adequada. Então, esses comportamentos imperativos por parte da criança, ela pode afetar os relacionamentos de uma maneira geral, que é o que percebemos hoje na escola, na saúde, quando a criança vem para um atendimento também em saúde, na socialização dessa criança. Então, esses relacionamentos, de uma maneira geral, eles vão estar afetados se a gente permite que esses comportamentos, ou seja, continue acontecendo, se a gente não ensina a criança a lidar com as frustrações do dia a dia. Um outro fator que pode ser afetado e muito, pode ser inclusive a sexualidade do casal, porque muitas vezes essa criança exige ir para a cama dos pais e os pais, por medo de essa criança sofrer ou alguma coisa nesse sentido, ou às vezes por própria insegurança dos pais mesmo, permite que essa criança fique. Então, isso vai afetando a vida do casal como um todo, inclusive a sexualidade, e que pode ir, aos poucos, minando também essas relações. A relação do casal, a relação pai e filho, que vai ficando também, de certa forma, insustentável. Um outro fator é o financeiro da família. Então, muitas vezes, os pais, né, de uma maneira geral, acham que precisa dar coisas muito caras para a criança, ou que eu vou suprir uma falta, ou uma dificuldade, ou uma frustração com algum presente, e algum presente às vezes significativamente caro. Só um exemplo, esse final de semana eu estava com meus filhos numa loja de brinquedos, e chegou um pai, assim, bastante ansioso, querendo um brinquedo, porque o filho de 4 anos tinha caído e ele prometeu para o filho que se ele fosse forte, então ele iria dar para o filho o presente que ele queria. A criança tinha 4 anos, o presente custava mais de R$300. Então, e ele ainda num medo muito grande de o filho não gostar do presente. E às vezes pode acontecer isso, porque nem sempre a criança gosta do presente pelo valor dele. Ele gosta do presente porque ele gostou do presente. Se ele gostou, ele vai brincar. Se ele não gostou, ele vai deixar de lado e não vai brincar. Então, nesse aspecto, é muito importante também que nós pais, primeiro, né, temos que acalmar a nossa ansiedade enquanto pais. Os nossos filhos vão sofrer algumas situações, seja física, né, ou seja mesmo alguns nãos que a gente precisa dar, ou que o outro dá para ele. E a gente precisa ter calma nesse momento, permitir que a criança lide com essa frustração. A criança precisa ser forte porque ela precisa ser forte, não é porque ela vai ganhar um presente por isso. Senão eu também estou ensinando com esse comportamento coisas que mais tarde vão ser bastante prejudiciais, inclusive para mim, porque eu vou ensinar
essa troca. Então, eu só faço algo se eu ganhar algo em troca. Então eu só vou me mostrar de determinada forma, bonzinho, comportado, ou seja, o que for, se eu ganhar algo em troca. E tem coisas que não são trocadas. Tem coisas que eu não posso trocar. São responsabilidades da criança. E que eu, enquanto pai, enquanto mãe, preciso ajudá-la a desenvolver. Então, eu preciso olhar muito, principalmente nesse aspecto. Primeiro, eu quero dar alguma coisa. É momento de dar à criança, porque eu também não posso dar presentes o tempo inteiro. E eu também tenho que olhar para o financeiro. Espera aí, eu posso dar um presente neste valor? Sempre, né? Então, que como eu já disse, principalmente nessa faixa etária de 3, 4, 5 anos de idade, a criança ela não está muito preocupada com o valor do presente, mas com ela gostar do presente ou não. Eu posso até proporcionar um presente depois e de repente levar a criança na loja e falar assim, olha, nós podemos comprar um presente até o valor X. E você pode escolher, mas se estiver dentro deste valor. Então, a gente já vai ensinando desde cedo também a educação financeira, porque senão fica muito fácil, eu peço, eu recebo, que valor eu vou dar nisso? Eu não tive não tive que me esforçar em nada. Então, a gente precisa trabalhar também com a premissa do nosso dia a dia. Se eu trabalho, eu recebo. E a criança, se ela só aprende a receber, então parece que dinheiro dá em árvore, né, que tudo é muito fácil. E quando ela for adulta, ela também vai querer exigir esse mesmo comportamento dos seus familiares, que é quem está mais próximo, ou das pessoas que estão à sua volta. Quando ela for para o mercado de trabalho, principalmente, não vai ser assim. Então, quando ela crescer, porque aí sim ela vai ter noção de valores, ela vai ter noção de dinheiro, e principalmente na adolescência, que muitas vezes essa questão da marca, da grife é importante. Então, imagina como é que vai ser esse comportamento, né? Então, eu preciso moldá-lo, lapidá-lo agora, quando ele ainda é criança. E uma criança que pode entender perfeitamente as coisas. Então, a chateação, a frustração da criança vai lapidando a sua personalidade, assim como a gente faz com uma pedra preciosa. Mas se ela é uma pedra bruta, se eu não lapidei, ela tem um valor X. Se eu a lapido, eu posso transformar esse valor significativamente. Então, ele pode quadruplicar ou às vezes mais, dependendo da forja, da lapidação que eu vou fazendo. Então, e é isso que nós precisamos em relação aos nossos filhos, lapidar os seus comportamentos. Eles veem, né, essa joia, essa pedra preciosa, mas ela é bruta ainda em determinadas situações. Então, é o meu lapidar, enquanto pai, enquanto mãe, que vai tornando essa criança, que vai apresentando, na verdade, né, as qualidades, as características, ou seja, a preciosidade que essa joia, que a minha criança tem. E todas as nossas crianças são joias. Então, nós precisamos, mais que nunca, lapidá-las, para deixar que elas mostrem a sua preciosidade. Então, precisamos estabelecer regras que sejam coerentes e com frustrações adequadas. Por exemplo, eu não posso, se a criança deixou de fazer uma tarefa um dia, né, dar para ela de repente assim uma semana de castigo, daquele brinquedo, ou do celular, ou do jogo que ele gosta. Então, eu preciso também dar proporcionalidades. Se a criança é muito pequena, eu não posso dar um castigo excessivamente grande. Você vai ficar 1 hora sentada no banquinho. Então, eu preciso dar proporcionalidade, né? Para que a criança entenda que aquela reação gera uma consequência. Agora, se o comportamento da criança, né, foi de repente ficar uma semana inteira sem fazer as tarefas da escola, então eu também preciso pensar numa consequência
à altura. De repente, deixar uma semana ou às vezes até 2 semanas sem o brinquedo preferido e colocar essa criança para fazer essa tarefa que ela não fez. Então não é assim também, ela não fez, então tá, dou o castigo, mas eu preciso fazer com que ela faça novamente aquilo que é obrigação dela, aquilo que vai favorecer a melhoria do comportamento dela para depois. E eu preciso ter atitudes coerentes também enquanto pai, enquanto mãe. Se em uma situação, em um determinado momento, eu puni a criança ou eu mostrei para ela uma consequência desse comportamento, se acontecer novamente, eu não posso deixar passar em branco, eu tenho que mostrar novamente as consequências desse comportamento. Então eu não posso, ora, mostrar uma consequência e em outro momento, às vezes por cansaço, deixar passar. Então, aí eu não estou sendo também coerente com a minha atitude. E isso é muito importante que a gente seja, que a gente tenha coerência, porque as regras, elas vêm disso também, dessa coerência que eu tenho enquanto pai, enquanto mãe. Então, os pais, eles precisam treinar, porque isso é treino, ela vai aprendendo com o dia a dia. Então, a criança, ela chega ao mundo, né, naquele mundo da barriga onde ela não precisa esforço, tudo vem para ela, a alimentação, né? Então tudo que ela necessita vem meio que, podemos dizer, gratuitamente. Então ela chega nesse universo, né, que é o nosso universo atual, quando ela sai da barriga, muitas vezes trazendo em si também esse princípio do prazer, como Freud colocava. Então eu preciso ir mostrando, à medida que a criança vai crescendo, que ela precisa aprender a esperar, porque faz parte do estar aqui, faz parte da nossa vivência enquanto ser humano no nosso mundo. Então eu preciso esperar e eu preciso também ensinar essa criança a criar. Então não tenho que comprar tudo para ela. Ela quer um brinquedo, eu vou lá e compro. Mas muitas vezes eu posso, né, tentar mostrar ou criar com a criança alguns brinquedos de materiais recicláveis mesmo, né? Ou hoje a internet, então ele tem também esse fator favorecedor, você pode fazer buscas de um monte de coisas e que às vezes mesmo que você fala assim, mas eu não tenho tanta capacidade de criação, mas tem coisas simples e que a criança gosta muito. Então, pesquise com a criança alguma coisa que vocês possam criar junto. Isso vai ajudando ela também a ser um ser criativo. E é importantíssimo para a nossa vida. É muito importante também que a gente ensine a criança a negociar. Então, e eu posso negociar algumas situações com a criança? Posso. Às vezes, num determinado momento, ela pode estar muito cansada para fazer uma tarefa. Eu falo para ela, não, então vamos descansar um pouquinho, ou vamos fazer um brinquedo e depois a gente volta e faz a tarefa. Pode ser assim? Então, eu faço combinados, eu faço negociações, mas eu preciso cumprir esses meus combinados, eu preciso cumprir essas minhas negociações para que a criança entenda que ela também, quando fizer os combinados e as negociações, ela também precisa cumprir, não? Comigo ou com qualquer outra pessoa. Então, eu preciso ensinar essa criança a ceder. Então, como eu venho com esse eu quero, mas a vida não é assim. Não dá para a gente ter tudo que a gente quer muita coisa, né? Eu também quero muita coisa, mas nem sempre é possível a gente ter tudo o que quer. E nem sempre é importante a gente ter tudo o que quer, também é importante fazer essa reflexão. Então, é importante você mostrar para a criança, agora não é possível. Ou então, eu ganho tanto, né? Tem todas as contas aqui de casa, tem tudo que a escola e tudo mais, então não é possível comprar algo às vezes nesse valor. Então podemos ver alguma coisa quando você for ganhar um presente que seja num valor adequado com as nossas situações financeiras da família. Então eu preciso ir deixando a criança participar, mostrando para ela que essa casa não é só ela, né? Que eu trabalho não é para a criança, que eu trabalho para uma série de fatores.
Né? E quando eu mostro isso, eu também vou ensinando essa criança a ceder em algumas situações. Então, a criança, ela precisa se frustrar e às vezes ficar chateada mesmo, e eu não preciso oferecer nada para que essa criança não fique triste, magoada ou chateada naquele momento. Esse ficar triste, às vezes até se magoar naquele momento ali, ficar chateado, é extremamente importante. Para quê? Para que ela vá aprendendo a lidar com esses sentimentos nela mesma, para que ela perceba também que com o passar do tempo, esses sentimentos passam. Então ela consegue lidar melhor com essas situações. Então, isso tudo vai ajudando nessa forja, nessa lapidação dessa pedra preciosa que é as nossas crianças, que são, né, as nossas crianças. Então, dizer não, que é uma dificuldade muito grande, às vezes, que os pais percebem e traz para nós, né, principalmente nós que somos psicólogos, que ouvimos esses pais nas suas angústias. Então, esse dizer não, ele é extremamente importante. Ele vai edificar a educação. Como eu já disse antes, ele vai lapidar, né, essas nossas joias. O dizer não não é maltratar, ao contrário, é ensinar. É mostrar para a criança, eu gosto muito de você, por isso que eu quero que você se dê bem, eu quero que você consiga se desenvolver por você mesmo. Então, é cuidar da criança, é dar um direcionamento, um caminho para ela, e um caminho que ela consegue trilhar para ser alguém em nossa sociedade. O dizer sim, ele é muito mais cômodo muitas vezes, né? Então, se eu digo sim para tudo, eu vou sempre ser, com aspas bem grandes, né, aquela pessoa boazinha. Mas a boazinha, na verdade, ela é muito mazinha, porque eu vou sofrer muito e a minha criança vai sofrer muito com isso também. Então, se ela não encontra obstáculos, se ela não encontra o não, ela vai ter muita dificuldade de se desenvolver mesmo enquanto pessoa. E educar, como diz Leo Freiman, dá trabalho e exige tempo. E às vezes a gente não tem muito, não quer muito esse trabalho, porque a gente já tem tantos outros trabalhos na vida, né? E às vezes a gente não tem, ou acha que não tem esse tempo, porque tem tantas outras coisas que também na nossa sociedade atual exigem o nosso tempo. Mas ter filhos, né, é uma opção. Consciente ou não, nós fizemos essa opção. Então, mas eu não queria. Bom, então foi uma opção inconsciente, porque não houve uma prevenção adequada. Então, alguma coisa aconteceu. Então, essa criança veio e agora eu preciso educá-la. E educá-la é minha missão enquanto pai. E eu preciso dedicar tempo para isso. E eu preciso ir lapidando. A lapidação é um processo lento e demorado. Porque se eu vou também muito rapidamente, essa pedra ela não vai ficar tão bonita, né? Então, esse diamante ele não vai ficar tão perfeito. Então, eu preciso me dar esse tempo com o meu filho. Eu preciso ir trabalhando aqueles comportamentos que eu percebo que quando ele for adulto não vai ser adequado, não vai ser legal, não vai ser bom para ele e nem para quem está próximo a ele. Então, não vai favorecê-lo no seu crescimento. Então, eu preciso lapidar esses comportamentos, assim como eu preciso fazer emergir comportamentos que eu também vejo que se ele não tiver, também não vai favorecer ele enquanto adulto. Então, se uma criança é muito tímida, não é que timidez é tão problemático, mas um excesso de timidez é. Então, eu preciso ir mostrando e ensinando essa criança como lidar com essa timidez. Ou como lidar com esses comportamentos que eu percebo que se ela não tiver, vai ser ruim para ela no futuro. Então, olhando para esse prisma, o não educar, ele dá muito mais trabalho. Por quê? Porque nesse momento pode até ser favorável. Não tenho tempo, eu dou o celular para o meu filho, ele vai lá brincar. Daí, me deixa quieto aqui. Porque a criança realmente, quando está no celular, no computador, normalmente, é um sossego. Galinha pintadinha
é uma bênção para as mães, porque elas podem fazer um monte de coisa e a criança está lá fixada naquele desenho, naquelas musiquinhas. Mas eu preciso perceber que não é a galinha pintadinha, não é o celular, não é o computador que vai educar o meu filho, não é o jogo que ele está jogando que vai educar meu filho, sou eu. E se eu não o educo, quando ele for maior, esse trabalho também vai ser bem maior. Então, educar é capacitar o indivíduo física, moral e eticamente, visando sua melhor inserção, ou seja, a sua melhor integração psicossocial. Nós, seres humanos, somos seres de integração, nós estamos em espaços psicossociais em que eu preciso lidar nesses espaços. Então, quando eu educo meu filho, eu estou ensinando ele a lidar nesses espaços. E, às vezes, eu também preciso colocar essa criança para participar. E um bom momento de, às vezes, fazer isso, por exemplo, é quando o pai está lavando o carro. Traz esse filho, a mãe está lavando o carro também, traz esse filho para lavar junto. Aquele ali é um momento, às vezes, de conversar. Se você está fazendo, né, o pai ou a mãe está lá fazendo a refeição, chama a criança para estar junto com você, para que ela possa, de repente, lavar uma verdura, até mesmo descascar ou até mesmo cortar. É ali que eu vou ensinando a essa criança como fazer as coisas, e isso vai criando autonomia nela. Então ela vai se sentindo cada vez mais capaz, ela vai se empoderando de ser humano, de perceber também que ela está ali, que eu confio nela para dividir algo com ela. Então a criança terminou a refeição, é ela que deve levar o seu prato para a pia. Então é ela que pode ajudar, dependendo da idade, a colocar essa mesa, a colocar os pratos, a colocar os talheres. Então eu preciso ir inserindo essa criança no ambiente familiar, ensinando para ela que a vida não é só receber de graça, né? De que eu chamo, vem comer, e a criança vem, pronto, a comida já está ali pronta, como num passe de mágica. De repente cai dentro do prato. E aí, qual é o processo? A criança não sabe que demora. A criança muitas vezes não sabe que aquilo ali leva tempo. Então eu preciso ir ensinando. É isso que vai fazendo essa criança se empoderar de ser uma pessoa, de ser um ser humano. E isso vai trazendo satisfação, vai trazendo segurança, vai trazendo inclusive felicidade, porque ela percebe que eu, enquanto mãe, enquanto pai, confio. Né? Confio que ela dá conta, confio que ela é capaz. Por isso eu estou ensinando. Então é importante hoje em dia instrumentalizar os nossos pais. Eles se percebem, em sua maioria, muito perdidos nessa condição. O que é ser pai? O que é ser mãe? Né? Ser pai é ser amigo? Né? Como eu já disse antes, não, ser pai não é ser amigo. Né? Ser pai é ser pai. Então eu preciso educar essa minha criança para que ela se torne um adulto consciente de suas responsabilidades e capaz, né, de seguir o seu caminho sozinho, sem depender de uma outra pessoa para isso. Então, eu preciso ir instrumentalizando no sentido, né, de evitar esses equívocos, de eu não saber como lidar. Tem situações que às vezes eu não vou saber mesmo. Então, às vezes eu preciso também conversar com alguém, eu preciso parar um pouco, prestar atenção, observar, para que eu saiba lidar da melhor forma. E uma coisa muito importante, eu preciso aprender a ouvir novamente os meus instintos, os nossos instintos, que não tem nada de místico, né, ou sobrenatural, vamos dizer nisso aí. Para mim, Luciana, nada mais é do que o nosso inconsciente fazendo uma leitura.
Então, se eu não estou me sentindo bem naquela situação, na postura que eu tomei, eu preciso repensar essa postura. Se eu olho para o meu filho e vejo que ele não está bem, eu preciso dar atenção para ele e tentar saber o que está acontecendo. Então, nós precisamos fazer essa ligação de novo. Muito do ser pai e ser mãe, ele vem de nossos instintos? Vem também. Nós sabemos como fazer. Nós só acreditamos hoje que não sabemos. A maioria dos pais acredita que não sabem. Ainda não saiu um pouco dessa postura de filho que nós somos. Ainda muitos pais, o que eu percebo na minha relação, né, com pais, é que querem que alguém externo venha aqui e eduque o meu filho para que eu continue sendo o bonzinho, né, aquele pai legal, mas eu não me aproprio que eu hoje é que estou nesse lugar de pai. Então, e tem alguns pais que trazem essa dificuldade pessoal também, emocional. Eu me sinto inseguro e eu fujo dessa responsabilidade. Eu não quero ser pai, eu quero delegar isso a alguém, né? A escola, a avó ou a qualquer outra pessoa, menos a mim. Então, às vezes também eu não estou bem emocionalmente e eu trago isso para as relações, eu deixo isso se misturar e também não vai dar muito certo. Então, eu preciso me trabalhar enquanto pai, eu preciso me empoderar desse papel também enquanto pai, enquanto mãe, para que eu possa exercê-lo bem, com qualidade. E ele vai me ajudar, inclusive, nos outros aspectos da minha vida, no meu trabalho, às vezes nesse lugar também de se mostrar mais, de se empoderar do poder que eu tenho mesmo enquanto pessoa, enquanto ser humano, né? Capaz de mudar algumas realidades, de lapidar as situações que vêm acontecendo e não só de me sucumbir nas dificuldades ou nos meus problemas pessoais. Então, isso é muito importante, que ajudemos os nossos pais hoje. Então, enquanto pais, nós temos a obrigação para com os filhos de dar saúde, educação, moradia, afeto, que é uma coisa que falta muito hoje, e alimentação. Então, esses são os princípios básicos, essas são as obrigações de pai e mãe. Então, eu preciso cuidar, se meu filho está com febre, eu preciso cuidar dele. Se meu filho teve alguma situação, caiu, machucou, quebrou o braço, eu preciso levá-lo, né, para cuidar desse braço quebrado. Eu preciso observar e estar atenta e estar presente, principalmente na escola que eu escolhi para o meu filho. Claro que muitos pais não vão ter a possibilidade de escolher a escola que quer, mas eu, enquanto pai, se eu estou presente, mesmo naquela escola que não foi a minha escolha, né, por querer, mas por poder, por dar conta, por conseguir, se eu estou presente nessa escola, essa escola também vai se mostrar diferente para o meu filho. Então, ele percebe assim, essa criança tem pai, essa criança tem mãe, e ela vai ser apoio para mim, né, enquanto pai, enquanto mãe. Então, a moradia também não é que tem que ser a melhor moradia, mas eu preciso proporcionar uma situação digna. Não é que tem que ter a melhor coisa. A criança não exige isso, mas afeto, esse eu preciso dar com qualidade. Esse depende de mim, ele não depende de dinheiro, ele não depende de situação financeira, então ele depende exclusivamente de mim. E esse eu preciso proporcionar de altíssima qualidade. E afeto não é dar tudo para a nossa criança, não é dar coisas materiais, é dar amor, amor verdadeiro, limites verdadeiros, limites adequados, situações que a criança aprenda a lidar com frustração para que ela possa vir a ter resiliência no futuro, né? E até mesmo no presente, para que ela entenda, né, que eu estou ali, que eu sou o seu apoio,
Porque aí sim, quando ela precisar de fato, né, de ajuda, ela vai me procurar. Por quê? Porque eu estou tecendo esse afeto, eu estou tecendo esse laço de confiança. Não adianta eu querer que a criança venha ou que, quando for adolescente, venha me contar algum aspecto da sua vida, ou porque está triste, ou porque está assim, que ela não vai contar se eu não teci esse laço, se eu não criei laços, se eu não criei vínculo com meu filho. Eu sou um ser distante. E na adolescência, que é um período normal, que muitas vezes os filhos estão tentando se separar desses pais, essa distância vai ser quase um abismo. Então, não adianta eu querer resgatar isso lá. Esse laço, esse afeto, ele é criado no dia a dia. É do nascer, ou às vezes antes do nascer da criança. É uma construção, é um confiar, quer dizer, é um fiar junto, é um tecer junto, é um construir junto. Eu não construo afeto sozinha também, é um construir junto. Então é nisso que eu vou proporcionando segurança. Mais do que isso, é privilégio. Uma internet, celular, TV a cabo, roupas ou sapatos caros, ou a mais do que a criança necessita. Isso é privilégio. E precisa ficar claro para a criança que isso é privilégio. Isso não é obrigação de pai e mãe, né? Então, a gente precisa ir separando isso nos nossos pais. O que é obrigação e o que é privilégio. E para que eles também possam ir mostrando para os seus filhos o que é obrigação de pai e mãe, de fato. Então, que você está cumprindo o seu papel, né? Então, a missão dos pais é tornar os filhos conscientes de suas responsabilidades e capazes de cuidar de si quando forem adultos. Então, é essa a nossa missão. Por isso que eu disse antes, eu olho um comportamento agora do meu filho e eu projeto ele lá no futuro. Quando ele for adulto, esse comportamento vai ser adequado? Se não for, eu preciso cortar ele agora. Senão lá na frente eu não vou conseguir. E aí eu não vou me sentir bem, muitas vezes, enquanto pai, enquanto mãe deste filho. Então, se eu percebo que algum comportamento agora pode fazer falta para ele lá na vida adulta, é agora que eu preciso começar a desenvolvê-lo, a fazer com que o meu filho desenvolva esse comportamento, para que ele também possa estar bem. Não quis passar. Obrigada. Os pais devem ser modelos inspiradores. Os pais precisam ser esse modelo. A criança, ela já nos olha como uma inspiração. Nós somos os pais, os super-heróis para os nossos filhos, por pior que sejamos, né? Então a criança, ela vê o pai, a mãe, como aquele ser a ser seguido. Então, quanto mais seguros nós tivermos das nossas obrigações enquanto pais e mães também, eu vou conseguir me tornar esse modelo e esse apoio, quando meu filho realmente precisar de um apoio. Então eu preciso, como a gente já falou, desenvolver esse olhar de perceber quando meu filho está bem, quando meu filho não está bem. E esse é um olhar que a gente desenvolve, a gente já tem, né? Mas em função também da correria do dia a dia, das redes sociais, porque muitas vezes nós pais hoje em dia não estamos dando exemplo, então nós estamos às vezes à mesa com o celular, né? O nosso filho está querendo falar conosco e a gente fala para ele, não, espera aí que eu estou respondendo aqui um monte de coisas, eu estou no celular. E aí às vezes a criança vê que aquilo ali é banal, que eu posso deixar para depois. O que eu não posso deixar para depois é meu filho. Então nós precisamos também trabalhar em nós esses limites de situações que roubam o nosso tempo e que a gente está permitindo que roube. Então, por isso que eu falo, tempo a gente pode operacionalizá-los. Olhar e ver, opa, espera aí, eu não preciso estar em tantas redes sociais assim, ou então eu não preciso responder tudo também, já de imediato. Alguém me mandou uma mensagem, eu preciso responder agora?
Não, se eu estou fazendo a tarefa com meu filho, se eu estou almoçando com meu filho, eu preciso almoçar com meu filho, eu preciso fazer a tarefa com meu filho. Porque senão o comportamento que eu estou ensinando para ele a partir disso é, eu não preciso prestar atenção em você. Olha, eu estou aqui com você, mas eu não estou com você, tá? Então ele vai fazer isso com a gente futuramente. Ele vai estar com a gente de corpo presente, mas não vai estar com a gente de fato. Porque a gente ensinou também esse comportamento. Então, nós pais precisamos ser leais, não legais. Nós precisamos ser leal àquilo que a gente acredita e seguir aquilo que a gente acredita. Né? Ser pai legal, na verdade, é justamente isso. Porque ser o legal, né? De, ai, meu filho me ama, meu filho gosta muito de mim porque eu dou coisas para ele, né? Porque eu não digo não para ele. Isso não é ser legal, na verdade. Isso não vai trazer crescimento para o seu filho. Não vai torná-lo uma criança segura de si. Então, e precisamos desesperadamente, urgentemente, recuperar a familiaridade, que é esse senso de pertencimento, que é esse olhar nos olhos da criança, esse reconhecer os nossos filhos, esse abraçar, esse afeto, esse sentir o cheiro, que quando bebê a gente às vezes sente muito, nossa, mas aquele cheirinho de bebê é bom. Quando ele vai perdendo aquele cheirinho ali por volta dos 2 anos de idade, você fala assim, nossa, cadê aquele cheirinho de bebê que ele tinha? Então, isso nos dá muitos indícios de que os nossos filhos estão bem ou não estão bem. Então, eu preciso mostrar para essa criança que ela pertence a essa família. E é por isso que eu preciso fazer coisas junto com ela, que eu preciso colocá-la para me ajudar, para fazer coisas junto comigo, porque ela pertence. Né? Ela não é um ser que caiu de paraquedas nesse lugar, nessa família, e que as coisas também, como ela, cai tudo de paraquedas no colo da criança. Então, estar ali junto, fazendo coisas, né, ao lado, ensinando, mostrando, né, conversando com a criança, é isso que vai dar para ela esse senso de que ela pertence a esse seio familiar. E a mim também. Vai me trazendo, enquanto pai, enquanto mãe, mais segurança em lidar com essa criança, porque eu estou percebendo ela como ela é de fato. Então, eu percebo as qualidades, eu percebo também aquilo que precisa ser melhorado e eu vou melhorando gradativamente. Então, eu não tenho que estar com a criança no momento que eu estou brava, pelo contrário, eu tenho que estar com a criança nesse momento que eu tenho disponibilidade. Então, eu vou fazer algo, eu chamo a criança para estar junto. Eu vou limpar os móveis, eu arrumo um paninho para ela também, eu ensino como limpa. Então, isso é pertencer a uma família, é pertencer a uma comunidade, é pertencer a um local. Então, isso vai ser extremamente importante para ela no futuro. Então, criar esses modelos de conexão familiar, são esses momentos que vão criando essas conexões. Se eu estou ali enquanto pai só para dizer sim, sim, pode, ou então não, não pode de forma alguma, né? Cadê os outros momentos? Então, não é esses momentos que criarão conexão. Eles fazem parte do desenvolvimento, mas eu preciso estar com essa criança. Essa criança foi para a escola, mas eu preciso ir lá nessa escola também, eu preciso saber como é que ela está, como é que está o desenvolvimento dela lá. Essa criança tem pai, tem mãe, ela não é uma criança que veio do nada, né? Então, ela veio de algum lugar. Então, a minha presença na escola do meu filho, ela faz uma diferença significativa na educação do meu filho, no olhar que essa comunidade escolar também vai ter sobre o meu filho. Eles percebem essa criança, não é um ser alienígena, ela chegou, mas ela tem uma referência, ela vem de um lugar que também vai cobrar não as coisas de pai e mãe dessa escola, mas as coisas de escola, né? Então, a probabilidade de dar certo esse desenvolvimento educacional do seu filho também, se você está lá presente, é muito grande.
Então, perceber o outro, ele é um ato de civilidade, ele demanda treino. Como eu disse, a criança, ela nasce, né, nesse prazer absoluto. É o eu, o eu, o eu. Então, é o não pode agora, é o tem que esperar um pouquinho. É que vai mostrando para ela que existe um outro e que esse outro também é importante. Então, é fundamental que façamos, né, esses momentos, que dizemos para a criança, que mostramos para ela, agora não pode, né? Agora eu estou fazendo outra coisa, daqui a pouco pode ser, mas agora não. Então é isso que mostra, existe um outro e esse outro é importante. Então quando a criança começa a perceber o eu e o outro, isso vai gerando empatia, porque eu também posso vir a gostar desse outro. É isso, quando eu percebo, não é só eu. Então, esse outro também tem importância, esse outro também tem valor, esse outro também tem seu espaço. Então, isso vai favorecer muito as relações afetivas, né, psicoemocionais do seu filho futuramente. Nós, pais, viemos de um modelo, né, de autoridade, e que às vezes é esse, né, entrave que entravam os nossos pais agora, de uma excessiva verticalização, onde o pai tinha um poder absoluto, a mãe podia um pouco e o filho podia nada. E hoje nós estamos no excessivamente horizontalizado. Eu até ouso dizer que nós não estamos mais horizontalizados, nós estamos numa verticalização invertida, onde a criança tem total poder e nós, pais, não podemos muita coisa não. Então, é muito importante que a gente observe esses modelos. A verticalização, ela é importante. A horizontalidade, ela é importante. A inversão, não. Mas o que não pode acontecer? O excesso. Então, eu preciso, enquanto pai e mãe, eu estou superior, eu estou numa camada superior de decisões, de ações. Então, isso depende de mim, não vai depender somente da minha criança. E às vezes o não, ele vai ter que ser não seco mesmo. Sem ter muitas explicações sobre o porquê que eu estou dando esse não. Ele é não pode. Né? Então, o que precisamos é tirar o excesso e mostrar essa autoridade. Nós pais temos autoridade sobre nossos filhos e precisamos assumir esse lugar, né? Então é importantíssimo a gente observar esses modelos que nós estamos seguindo. Então tem pais que reproduzem aquela vivência que ele teve no passado e tem pais que tentam fazer exatamente o contrário. Mas o contrário em tudo, não pega nem o que foi bom. E tem coisas boas, em todos os modelos vai ter coisas boas e coisas ruins. Então é isso que eu, enquanto pai, enquanto mãe, preciso ir aprendendo a filtrar. Aquilo que é bom, eu mantenho. Aquilo que é ruim, eu preciso descartar, né? Ou eu preciso melhorar no modelo que eu vou colocar na educação do meu filho. Então não tem que ser também só o contrário. Tem pai que tenta se realizar na sua criança. Eu queria tanto isso e não consegui quando eu era criança, então vou proporcionar para o meu filho. Isso também não vai dar certo. Então, se eu queria e se esse sentimento ele ainda continua grande em mim, eu que preciso vir a realizar mesmo que seja agora. Mas eu queria muito aquela boneca e nunca tive o poder de compra dela. Então procura hoje, se você encontra, mas compre para você, não é para sua filha. Compre para você, se dê de presente, brinque com essa boneca, sabendo que ela é sua, que ela te pertence, porque a falta é sua, a falta não é da sua criança. Então, se eu sempre tive vontade de fazer aquele curso, seja de dança ou aquela atividade esportiva e não tive possibilidade, vou colocar o meu filho, coloque, pode até colocar, mas não querendo que ele seja como você. Procure um curso de dança ou uma modalidade esportiva para você enquanto pai também, porque o seu filho não tem que
realizar os seus sonhos. Se o sonho ainda persiste, é importante que ele seja realizado por você, né? Porque se nós fazemos isso, nós vamos cobrar menos dos nossos filhos aquilo que são faltas nossas e não deles. Então, seja amorosamente firme. A criança pede limites e ele é extremamente importante para o seu desenvolvimento físico, emocional, intelectual, ou seja, em todos os níveis desse desenvolvimento. O limite, ele favorece a tranquilidade, ele favorece a segurança, o silêncio e a espera. Então, nós estamos hoje numa geração, inclusive nós nos colocamos também, muitas vezes, nessa ansiedade muito grande de tem que ser agora, eu não posso esperar nem 2 minutos para responder uma mensagem que acabou de chegar, às vezes no WhatsApp. A espera, ela é extremamente importante na nossa vida. O silêncio, o estar só comigo, sem ter que ter uma televisão ligada ou um computador ligado, ou estar ali no celular porque eu não dou conta de lidar comigo próprio. Então, é importantíssimo que a gente vá fazendo esse treino. Então, quando a gente vai colocando esses limites, vai favorecendo que tudo isso possa emergir com qualidade. Faça combinados, deixando bem claro o que é aceitável e o que não é aceitável. Seja firme no que não é aceitável. Isso traz segurança. Então, eu preciso combinar com essa criança. Olha, todas as vezes que você brincar, não tem problema, mas depois que terminou o brinquedo, o quarto precisa estar organizado. Então, guarde seus brinquedos nos lugares adequados. Se a criança não guardou, eu preciso pedir para ela, qual é o nosso combinado? Então, vamos lá guardar agora. E eu preciso mostrar isso para ela. E ela tem momentos na vida que ela vai me desafiar? Vai muito, até para saber se eu sou firme. Então, esse é um processo natural, não é que a criança ela está sendo agressiva com os pais ou algo nesse sentido. Não. É dela, ela precisa fazer isso. E eu, enquanto pai, preciso entender que sou eu que não posso ceder. Né? Porque ela fez birra ou porque ela está afrontando a mim. É natural dela. Então, sou eu que preciso mostrar a minha firmeza, a minha lealdade, aquilo que nós combinamos. Outra dificuldade que a gente percebe, né, é que às vezes o pai ou a mãe, um diz não e o outro diz sim. E pai e mãe precisam ter a mesma direção na criação dos filhos. Se um permite algo, o outro não pode não permitir. Se um não permite algo, o outro não pode desautorizá-lo. Então, eu preciso trazer essa firmeza para o meu lar. Mesmo que eu não concorde ali naquele momento, mas eu não posso discutir, né, com o pai ou com a mãe. Eu não posso discutir um com o outro ali junto com a criança. No seu lugar reservado, converse, negocie, chega num consenso, mas ali junto com a criança, um precisa ser aliado do outro. É isso que vai favorecer uma educação de qualidade e limites seguros. E também, quando eu não faço isso, quando um desautoriza o outro, eu estou ensinando o meu filho como ele me manipular. Aí depois, quando o adulto fala assim, nossa, mas essa criança é tão manipuladora. Onde que ela aprendeu isso? Comigo. Com os meus comportamentos. É a gente que ensina a maioria das coisas. Eu preciso também estar observando o que é o meu comportamento indireto, o que é aquele comportamento que está por trás ou do não comportamento pode estar causando. Então isso, enquanto profissionais de saúde, é que nós precisamos mostrar para os pais. Olha, quando vocês brigam junto com seus filhos, vocês estão ensinando eles a não respeitar vocês. Você está ensinando eles quem cede e quem não cede. Então, você está ensinando ele a manipular vocês. E nós precisamos
tirar isso das relações de pai e mãe. Um não pode desautorizar o outro, nunca, principalmente na frente das crianças. Como diz, lá no quarto vocês quebram o pau depois, mas chega num consenso e traz o consenso para a criança, onde os dois vão falar a mesma linguagem. Mas junto com a criança, não. Então, existem alguns modelos, eu vou passar rapidamente, tá, até pelo nosso horário, que dificulta esse estabelecimento de limites. Um é a insistência, aquilo que a gente fica assim, filho, vai tomar banho. Filho, vai tomar banho. Eu falo 20 vezes, como eu já ouvi de mães em consultório. Nossa, eu falo 20 vezes. Teve uma mãe que ela contou, ela falou assim, eu repeti 35 vezes a mesma fala. Não vai resolver nada, pelo contrário, só vai mostrar que a sua fala não tem atitude. É importante que a gente fale no máximo 3 vezes. Na primeira vez eu falo. Na segunda vez eu posso repetir, mas eu tenho que estar atenta. Espera aí, meu filho realmente me ouviu? Eu preciso certificar que ele me ouviu, porque às vezes a criança ela realmente pode estar perto de mim, mas ela está tão concentrada em algo que ela pode não ouvir. Isso acontece conosco. E se eu percebi na segunda vez que ela ouviu, se eu certifiquei com ela que ela ouviu, numa terceira vez, na verdade eu nem falo, eu ajo. Eu saio do meu lugar, pego essa criança e levo para fazer aquilo que eu estou pedindo para que ela faça. Então eu preciso agir. Não é o repetir que vai fazer com que essa criança me obedeça. É a minha ação. Sou eu que preciso mudar a atitude. Né? Não é falar. Então eu falo uma vez, certifico se a criança escutou. Na terceira vez, eu parto para a ação. Não é bater, é levar essa criança a fazer aquilo que eu estou pedindo. Se é arrumar o quarto, vamos arrumar o quarto agora. Não é amanhã, não é depois, não é mais tarde, é agora. Então, agressão, que também não é um modelo que vai favorecer, né, essa colocação de limites. Ao contrário, eu posso ser firme. A minha firmeza é que vai trazer mudanças. Se eu chego batendo, não vai resolver muita coisa. Pelo contrário, eu só vou ensinar também essa criança a ser violenta, né, no futuro. Tudo bem que tem horas que a gente tem vontade mesmo, isso acontece com todo mundo, inclusive comigo. Mas é a gente que precisa perceber, eu que sou adulto da história. Então, eu que sou adulto da relação. Respira, por isso que a importância também da não insistência. Porque se eu insisto, se eu falo 20 e tantas vezes a mesma coisa, eu só vou agir a hora que eu perder a paciência mesmo. Então, eu não posso me dar esse luxo de perder a minha paciência. Age antes de ficar brava demais. Então, não fazer nada. Tem pai que está vendo, né, acontecer todas as situações e está lá quietinho, do mesmo jeito, não faz nada. Então, esse não fazer nada também não vai favorecer. Ele vai dar uma sensação de abandono e muitas vezes a criança pode tentar fazer pior ainda para ver se consegue chamar a atenção desses pais. Então, a chantagem, se você fizer isso, você vai ganhar aquilo. Tem coisas que não é negociável. Responsabilidade de filho não é negociável. Eu preciso mostrar para ele que aquela é a responsabilidade dele, enquanto filho, enquanto estudante, enquanto familiar pertencente àquela família. Não tem negociação. Então, o não permitir, né, isso pode, inclusive, ou melhor, vai ajudar essa criança a se tornar mais segura. Porque quando eu não faço, quando eu estou sempre barganhando algo, isso vai gerar insegurança. E é isso que ela vai aprender também no futuro. Eu só vou fazer algo se eu ganhar algo em troca. Né? E esse algo em troca, ele só tende a aumentar à medida que a criança vai crescendo. Ameaçar o filho com a perda de amor ou o abandono também não é um caminho legal. É um caminho muito danoso para a criança, na verdade, porque ela já tem em nós essa sensação de segurança, nós pais. Então, o que eu preciso é ser firme. Isso vai favorecer bastante.
Então, a zanga prolongada. Então, muitas vezes a gente fica remoendo aquele mesmo assunto horas, ou dias e dias. Nossa, mas eu estou muito chateada com isso. E sempre voltando para a criança aquela mesma situação. Às vezes da birra que ela fez ou coisas nesse sentido. Para a criança não vai ter efeito. Porque a criança ela é muito imediatista, ela não tem, inclusive, dependendo da idade dela, uma capacidade mesmo cerebral de armazenar essas memórias, principalmente memórias nesse estilo, que para ela às vezes aconteceu, acabou. Mas se eu adulto fico lá, voltando sempre àquele mesmo tempo, ela não vai entender. Então, não é uma forma eficaz. Então, eu preciso aprender a lidar com a minha mágoa enquanto adulto e avançar também. Então, muitos pais, eles preferem dar a sua autoridade a outros, por medo, às vezes, de assumir essa autoridade, por medo de assumir que eu sou o adulto dessa história, que eu, nesse momento, sou o pai ou a mãe, sou eu que estou nesse papel agora, eu não sou mais filho. Então, eu preciso assumir, né? Então, já ouvi muito isso, né? Quando seu pai chegar, você vai ver. Ué, e você? Mãe, né? Tem pais também que falam isso. Quando a sua mãe chegar, você vai ver. E cadê a minha autoridade enquanto pai? Sou eu que preciso resolver agora. Não preciso esperar um terceiro chegar para tomar atitude por mim. Sou eu que preciso tomar atitude. Até porque tem comportamentos que eu preciso mostrar a consequência imediatamente. Senão a criança ela não vai conseguir ligar, né? O mau comportamento há uma consequência ruim. Ela não consegue fazer essa ligação. Então, é ali no momento e eu preciso mostrar essa minha força. Ou então tem gente que ainda delega assim, nossa, né, se você não fizer isso, o homem do saco vai te pegar. O bicho-papão vem te comer. E onde que está a minha autoridade? Eu estou delegando para uma entidade, inclusive, que nem existe. Então, eu estou delegando para um medo. E isso é ruim. Porque com o passar do tempo, a criança vai percebendo que sou eu que não estou dando conta de lidar com as situações. Então, outra dificuldade nesses estabelecimentos de limite é quando eu também faço uma explicação extremamente exagerada. Isso é extremamente cansativo, até para nós adultos. A criança, ela precisa de coisas práticas. Se eu quero ensinar um comportamento, eu preciso ser direta naquilo que eu estou falando, naquilo que eu estou propondo, naquilo que a gente está combinando. Não adianta vir fazer uma explicação delongadíssima de tudo o que pode acontecer. Na terceira palavra, quase ela já perdeu o interesse, ela já está focada em outra coisa e ela para de ouvir aquilo que eu estou dizendo. Então, outra situação extremamente complexa são as comparações, os comentários negativos. A comparação, na verdade, ela é um veneno em todas as relações. Então, nossa, fulano faz isso, como você não dá conta? Porque eu não sou fulano. Simples assim. Então, eu preciso olhar a criança com o que ela é, com o que ela tem, com a capacidade. Por isso que eu também preciso aprender a ver a minha criança realmente. E não a ver o filho do amigo, do vizinho, o coleguinha da escola. Eu preciso ver a minha criança. E é isso que vai me dando parâmetros do que ela já dá conta, do que ela ainda não dá conta, do que eu preciso modificar, do que eu preciso desenvolver com ela. Então, a comparação ela é extremamente negativa. E comentários pejorativos, ai, você não consegue, você não é capaz, você não dá conta, isso não é estimulador. Isso não favorece nenhum modelo educacional, na verdade. Isso não favorece que a criança venha a ter comportamentos positivos. Não favorece principalmente a autoestima da nossa criança, porque nós vamos minando cada vez mais essa autoestima. E depois a gente às vezes cobra, por que essa criança tem uma autoestima tão baixa? Então, nós precisamos estimular comportamentos adequados. E a gente faz isso sendo claro nos comentários, tirando a culpa da criança e a nossa também. Isso ajuda
no estabelecimento de limites. Eu não vou educar uma criança pela culpa. Nossa, se você ficar isso, se você fizer isso, eu vou me sentir muito chateada com você. Né? Nossa, eu estou triste por sua causa. Às vezes a gente está triste sim, por causa do comportamento, e eu preciso deixar isso muito claro, não é você. É o seu comportamento que não foi legal. Né? Eu estou brava com o seu comportamento de agora. Então, esse comportamento a gente precisa mudar. Não é a criança como um todo. A criança, ela é simplesmente criança. Né? O que nos deixa chateados muitas vezes é os comportamentos. Eu preciso diferenciar isso, eu preciso separar isso da criança, até porque comportamento a gente muda. O nosso ser, ele vai se lapidando, mas se eu estou sempre colocando culpa, essa lapidação, ela não vai sair favorável àquilo que a gente quer. Então, os pais devem sempre incentivar os filhos, cada vez que eles ajam de maneira desejada. E eu incentivo com elogio, com atenção, com expressão de afeto. O afeto, ele é uma ferramenta poderosíssima para nós pais. Para educadores de uma maneira geral, afeto. Afeto não tem nada de contrário de limites. Eu preciso colocar limite, preciso colocá-los com afeto. É isso que vai trazer resultados positivos. Então, isso vai fazer com que esses comportamentos tendem a se repetir. Nós, seres humanos, somos carentes de afeto. Todos nós, inclusive nós adultos, solicitamos e exigimos isso das pessoas. Então, eu preciso descrever para a criança, como eu já tinha falado antes, o comportamento. O que eu não gostei foi disso que aconteceu no seu comportamento. Então, esse comportamento precisa ser mudado, porque aí sim, né, vai ser legal. Eu posso descrever para a criança os sentimentos negativos que aquele comportamento inadequado gera em mim. Então, quando você brinca e deixa os brinquedos espalhados pela casa toda, isso me deixa mal, isso me deixa triste, e também corre risco de acidente ainda, porque às vezes a gente não percebe um brinquedo, pode pisar, machucar e até cair. Então, eu preciso descrever, é o comportamento, não é a criança como um todo. É o comportamento que não vai bem. Propor a ela uma alternativa de como se comportar. Então, eu vou mostrar qual que é o comportamento inadequado, vou falar do que isso gera nas outras pessoas e vou mostrar para ela, olha, se todas as vezes que você brincar, você guardar os seus brinquedos, a nossa casa vai estar sempre organizada. Isso vai ser muito bom. Então, a mamãe vai ficar mais tranquila, o papai vai ficar mais tranquilo, né? Não vai ver aquela bagunça toda e a gente vai ter tempo, inclusive, para brincar com você. Descrever consequências positivas. Então, que é isso? Que ele pode ter quando ele faz o comportamento. Então, assim, se a casa está organizada, então a gente tem tempo de repente fazer uma brincadeira, fazer um jogo em família, que isso é extremamente importante. Onde a gente sai do celular, do computador, tira a criança do celular, do computador e vem para a família, para o brincar junto. A criança acha isso fantástico. Então, nós precisamos, quando vamos estabelecer regras para a criança, estabelecer de preferência uma de cada vez. Porque se eu chego com uma lista lá de, sei lá, 50 regras, a criança vai olhar aquilo e fala assim, meu Deus. Até a gente, adulto, olha e fala assim, meu Deus, isso tudo. Mas se a gente vai colocando uma de cada vez, né, então, olha, então, todas as vezes que você tomar banho, deixa o banheiro organizado. E aí eu verifico, porque eu tenho que verificar. Não está organizado? Levo a criança de volta. Qual é o nosso combinado? Peço para que ela repita o combinado. Então, todas as vezes que tomar banho, o banheiro deve estar organizado. Então, organize esse banheiro. Então, quando eu faço isso, vai sendo fácil, porque ela já aprendeu a organizar o banheiro, então eu posso passar para uma outra regra.
Quando a regra for estabelecida, valorize, elogie. Mesmo que você tenha que trazer a criança de volta para organizar o banheiro, ela organizou e falou assim, olha aí, como ficou melhor? Não ficou bonito o nosso banheiro agora? Então deixa a criança perceber isso também. Quando a regra for desobedecida, peça à criança que repita o que foi combinado. Ela sabe muito bem o que foi combinado. Se foi discutido com ela antes, se foi combinado com ela antes, ela sabe. E ela sabe onde ela está errando. Então eu peço para ela repetir e coloco ela para fazer. Eu posso usar lembretes? Sim. Então eu posso usar lembretes, posso escrever no papelzinho e à medida que essas regras for sendo assimiladas pela criança, eu vou retirando esses lembretes também para não ficar aquele excesso de coisas. E, importantíssimo, ignore protestos quando as regras forem justas. Quando aquilo que você está propondo é o correto. Então a criança ela vai reclamar? Muitas vezes sim. Sou eu, enquanto mãe, enquanto pai, que preciso ignorar totalmente. Então, essa habilidade de estabelecer limites, ela é muito importante para nós enquanto pais e mães e para as nossas crianças. A criança precisa muito disso. Os pais e as mães precisam garantir aos seus filhos afeto, atenção, carinho, buscar estabelecer limites com atitudes firmes e não agressivas. Então, como já foi dito antes, seja amorosamente firme com seu filho. É isso que vai favorecê-lo a ter um desenvolvimento saudável. Então, trouxe aqui para vocês algumas literaturas que eu acho que podem ajudar nesse processo. Então, são autores que eu gosto e que acho que é importante que todo profissional e que a gente pode inclusive indicar para os pais das crianças que a gente atende também estar lendo, tá ok?